Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa tarde. E o que você está vendo aí é pura arte. São réplicas de carreteiras e de outros carros que fizeram história no automobilismo brasileiro. Hoje o programa Sob Nova Direção recebe o criador destas e de outras preciosidades. Estamos aqui com o Ricardo Bifulco. Tudo bem, Ricardo? Oi, tudo bom, Sérgio? Tudo jóia. Prazer estar aqui contigo, um artista, né? Ocasional, digamos assim. Por hobby, né? Eu não sou artista, eu estou aprendendo, né? Nós vamos aprendendo com o tempo. Que maravilha. Conta só pra gente aqui um pouquinho a sua história, né? Quem é o Ricardo Bifulco? Então, o Ricardo Bifulco é um entusiasta do automobilismo, que desde criança lê muito a respeito dos pilotos, os ídolos nossos das pistas, né? Emerson, Birzi, Wilsinho, Jean Balder, Norman Casari e vários outros. E desde criança eu sempre quis de alguma maneira prestar um tributo para eles, né? Preservar a memória do nosso automobilismo, e cada um faz da maneira como pode. Ele, como eu sou apaixonado pelo Autorama também, eu comecei através do Autorama, prestar essa homenagem para eles. Que legal, maravilha. Vamos mostrar as miniaturas aqui, olha que maravilha. E de onde veio esse teu interesse especificamente pelas carreteiras? Bom, carreteira, assim, são carros que, se você falar assim esteticamente, algumas pessoas vão falar que são carros feios, nossa, são carros de fundo de quintal, mas as carreteiras têm um charme incrível, porque eram carros realmente feitos em fundo de quintal, né, que as pessoas colocavam motores enormes, muito mais fortes do que os motores originais, e várias delas faziam frente a carros esportes muito rápidos que tinham na época. Então não era raro ver carreteira andando na frente de Porsche, na frente de Ferrari, né? E várias carreteiras dessas foram muito famosas. Então o meu interesse, assim, em primeiro lugar, foi fazer as carreteiras, né? É um carro que dá muito trabalho de construir, porque cada carro é um carro bem diferente, todas elas têm uma peculiaridade, a maneira como você faz, e qualquer coisinha que tiver diferente, o carro não fica com a cara do carro verdadeiro, então você tem que realmente pesquisar muito. Excelente, e nós recebemos aqui uma pergunta através do Facebook, que é do Cleiton Furtado, que é de São Paulo. Ele quer saber quanto tempo leva para concluir uma miniatura dessas. E obrigado já pela pergunta lá através da rede social. Obrigado, Cleiton. Olha, cada carro é um caso diferente, né? Mas, por exemplo, uma carreteira pode levar em média 4, 5, até 6 meses. Por exemplo, a carreteira do Camilo, posso pegar lá? Por favor, pega lá. Por exemplo, a carreteira do Camilão, aqui, do Camilo Cristóforo, é um carro que eu levei aproximadamente 6 meses para fazer. Ela aqui que acho que ficou desfocado. Faz a gentileza. Isso, olha aí, ó. Então, esse carro tem os escapamentos em metal, o chassi construído em metal com solda de funileiro, as rodas são em metal também, cada roda dessas tem aproximadamente umas 10 peças. Né? O motor é um motorzinho de drive de CD-ROM, de computador, e o carro inteiro desmonta, tá? Porque eu ando com todos os carros, não são carros de prateleira. Então anda... Quer dizer que seguido você dá uma porrada e reconstrói. Alguns não bateram ainda, outros já bateram, eu fiz funilaria. Eu faço que nem o Paulo Trevisan, né? Só que ele tem os carros de verdade. Ele põe na pista, então eu coloco os meus na pista também. Legal, fala para os nossos internautas quem é o Paulo Trevisan. Paulo Trevisan é um indivíduo que nós falamos que ele vai ser canonizado, porque ele tem um acervo maravilhoso de automobilismo brasileiro. Ele construiu um museu maravilhoso lá em Passo Fundo, e assim ele faz um trabalho muito, muito legal de pesquisa, de buscar as referências, né, e manter viva a memória do automobilismo. Muita coisa que eu consegui foi através dele, assim, de referências de carros que eu fui lá ver pessoalmente.
Excelente. Então, acho que você não sabe, mas Passo Fundo é minha cidade natal. É mesmo? Então fica um abraço lá para Passo Fundo, para quem está nos assistindo, e para o Paulo Trevisan, que infelizmente eu não conheço. Tem muitos anos que eu saí de lá, mas já sei do museu que ele está construindo, então bem um trabalho bem bacana. E que você está pegando algumas referências com ele também, certo? Sim, eu peguei várias. Excelente. Ali é a Disneylândia dos entusiastas do automobilismo. Muito bom. Olha só, o Adriano Santos, obrigado Adriano pela sua participação aqui. Ele quer saber qual foi o primeiro carro em miniatura que você criou. Essa história é famosa. O primeiro que eu fiz de automobilismo brasileiro foi o Maverick do Paulo Gomes, que ele guiava com o Antônio Castro Prado no Campeonato Brasileiro de Grupo 1, que chamavam Divisão 1 aqui, que seria o Grupo A. E eu queria conhecer o Paulão, sempre gostei do estilo dele de dirigir, que ele era agressivo, pilotava muito na chuva, e aí fiz o bendito Maverick, né? E aí um belo dia, um amigo meu, que trabalhava numa concessionária que o Paulo Gomes volta e meia aparecia lá para conversar com ele, botou ele no telefone, tocou o telefone em casa, eu atendi, aquela voz grossa dele, é o Paulão que estava falando, eu falei, poxa Paulo, eu fiz o Maverick que você pilotou, queria levar para você autografar e tal. E aí levei para ele lá em Interlagos. Na época ele ainda corria na Stock, se não me engano, era a última temporada que ele fez na Stock antes de se aposentar. E aí levei o carro para ele lá, um barato. Ele falou, pô, esse carro é que o papai guiava, mostrou pro filho dele e tal. Foi um barato. E aí eu prometi para ele que ia fazer o Ford GT40. Eu fiz daqui, esse aqui, só que ainda não levei para ele autografar. Né? Ford GT40 que ele pilotou, né? Inclusive ele fraturou o punho na corrida, que deu uma pancada com o carro verdadeiro. Né? Olha só, já está focando nele. Olha que bonito. Esse aqui também deu um bom trabalhinho para fazer. Deixa em cima. Dá licença. Toda. Tem que tomar cuidado, né? Olha só, tem a pergunta do meu xará lá, o Sérgio. Ele quer saber, em média, qual o tamanho dos carros e quantos modelos você tem. Então, Sérgio, obrigado pela pergunta. Os carros são feitos na escala 32. Eu pratico somente um 32 porque é a escala mais normal que é utilizada para Autorama, né? Tem um 24 também, eu não faço um 24. Quem faz mais um 24 assim é uma cultura mais americana, tal de adaptar kits estáticos, né? Mas eu prefiro fazer um 32, que é como o Autorama apareceu aqui. Então os carros medem assim aproximadamente 13 centímetros, 12 centímetros. É bom porque sobra bastante espaço para colocar na estante. A emoção da gente estar com o carro aqui do lado é bem grande, né? Porque você está com o seu acervo aqui e é fantástico, né? Você trouxe 9 carros aqui. Trouxe 9 carros. E cada um deve ter uma história interessante também, que você vai contando ao longo do programa. Todos eles têm. Excelente. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do seu, mais especificamente, né? Você já deu uma pincelada, mas o teu processo de criação, né? Fala pra gente, quer começar com esse ou quer pegar algum outro? Pra mim, olha, um exemplo aí que tem alguma particularidade também? Mas falar especificamente do processo, né? Sim, olha, do início ao fim. Então eu vou pegar uma carreteira, que a carreteira dá bastante trabalho. Então aí a gente... Deixa eu pegar aqui a do Camilão de novo. Bom, basicamente o que a gente faz? A carreteira é um carro que você tem que partir de um carro de série para chegar nela, não é uma carroceria que você compra pronta, né? Então, por exemplo, isso aqui era um kit estático de um Chevrolet 37 da década de 60, o kit é da década de 60, né, não fabrica mais. E aí você vai recortando, você vai acrescentando peças de poliestireno, você vai lixando, alguma coisa você reforça com fibra de vidro. Eu costumo usar, por exemplo, ou fibra de vidro mesmo com Super Bonder, que ela dá uma liga muito reforçada, precisa, né, porque eles correm, né? E depois você vai dando acabamento, você vai olhando as fotos até chegar no formato. Isso na parte de carroceria, né? Você dá primer como um carro verdadeiro, você vai dar uma tinta automotiva, né? E assim você vai fazendo. Chassi, eu utilizo metal em alguns casos, né? E procuro fazer um layout bem antigo para parecer um carro de Autorama antigo mesmo, né? Então aqui você coloca, você utiliza eletrodo de solda de funileiro, aço, arame, tudo que tiver ao alcance.
né? E aí você vai fazendo o projeto e vai montando ele conforme a necessidade. Os faróis, por exemplo, da carreteira do Camilo, os globos são soldados numa armação. A armação é fio daqueles de telefone que a gente vê pela rua quando eles estão fazendo manutenção. E aí você faz um gabarito, corta, solda e depois você coloca os globos por trás. Então, isso cada carreteira, cada carro é uma história diferente, né? Você tem que estudar muito como você vai fazer. Então você tem aí desde de aço até borracha. De tudo, de tudo. Legal. E um detalhe bem curioso ali que tem o piloto está ali dentro. Tem. Inclusive esse piloto aqui, o pessoal geralmente me atormenta porque ele não está segurando o volante, né? Então o pessoal pega pesado comigo, porque eu tenho que ficar segurando o volante. E parece que ele está com os braços abertos, estão dizendo, poxa, né? Mas eu deixei o Camilão do jeito que ele está, irreverente como ele sempre foi. E a coisa mais difícil de acertar na carreteira é a boca desses carros. Porque se você não acerta, o carro não fica com a cara do verdadeiro, é impressionante. A carreteira do Camilo, ela teve várias versões de boca, né? Então, essa aqui, na realidade, é a última versão dela que eu acho mais bonita, que é o nariz mais baixo e mais afunilado, que é igual aquele que estava exposto lá no verdadeiro, claro, que está exposto lá no Velocult. E você até deu uma envelhecida nela também? Dei, porque as carreteiras, elas eram carros bem desgastados, né? Então, você dá um efeito com tinta óleo importada, que eles chamam, né, de envelhecimento, tudo. E assim você vai até deixar do jeitinho que ela era na época. E é verdade que todas funcionam? Todas elas. Eu gosto de andar com todos os carros. Nós corremos, todo ano a gente faz um evento lá de autorama antigo. Cada um leva os carros que construiu, a gente faz as competições. Eles fazem concurso de elegância. É como se fosse carros de verdade, mas para os entusiastas mesmo do autorama. Excelente. E agora vamos para aquela pergunta que não quer calar. Qual que é a sua preferida? Qual que é a sua especial? Olha, eu gosto de todos. Assim, é que cada carro desse tem uma história, né? Então, eu seria injusto se eu falasse assim que eu tenho um preferido, né? Eu posso falar assim que eu tenho o que talvez eu tenha investido mais para conseguir o carro, que eu nem trouxe, que é uma Lola T70, que eu consegui um kit muito raro da década de 60, eu fiquei quase 10 anos procurando o carro, até encontrar num leilão lá fora, arrematei. Na época eu não tinha dinheiro para comprar o carro, paguei com serviço, né? E assim foi a Lola T70, né? Mas tem um carinho muito especial por Cinca, principalmente Cinca Chambord. Tem algumas fotos ali. Inclusive tá passando Cinca Chambord, que é um carro que eu sempre quis fazer desde criança. E aí depois de 2 anos desenvolvendo, eu consegui fazer a matriz do Cinca Chambord brasileiro. Tirar uma foto pra gente postar no Facebook daqui a pouco. Ah, legal. Muito bem, e essa ali tem alguma particularidade? Essa não está aqui. Não, não está. Isso é uma Avalone Chrysler que eu estou fazendo para levar para o Arturo Bragantini autografar, que ele pilotou no campeonato de Divisão 4 na década de 70, da equipe da F-Steel. Ele já está sabendo, está esperando o carro, e eu preciso terminar esse carro logo, porque eu tenho vários projetos ao mesmo tempo, e às vezes acaba demandando muito tempo assim, para você pegar um ou outro. Né? E tem uma pergunta aqui do Vanderlei Bento, lá de Guarulhos. Ele quer saber onde você aprendeu essas técnicas e se tem algum curso para a pessoa fazer. Olha, cursos existem, mas o curso é como curso de fotografia. Ele vai te dar as noções básicas, as referências e o resto da dedicação. Muito vai do teu empenho pessoal, de desenvolvimento. Várias pessoas me ensinaram, né? Eu tenho um grande amigo, que é o Lorival, que me ensinou a pintar. O Pierre me ensinou a construir os chassis. O Wilson me ensinou a mexer com a parte mecânica. Então tem várias pessoas e eu peguei um pouco de cada um deles, né? Assim, e fui aplicando. Né? O Luiz também, lá da Shelby. E a gente vai aperfeiçoando, porque com o tempo você vai colocando a tua parte pessoal naquilo. Você desenvolve a tua técnica de pintura, a tua técnica de montagem. Então é dedicação, não tem muito o que fazer. Você tem que pesquisar muito e ter sempre referência fotográfica para ir aperfeiçoando o que você faz. E você vende ou faz alguma encomenda para os amigos? Não. Não. O que acontece? Isso que
que vocês estão vendo, como eu falei, é uma homenagem que eu presto para manter a memória do nosso automobilismo. Então, assim, cada carro desse tem uma história, e na medida do possível eu sempre levo para os pilotos autografarem. Então, eu não tenho interesse comercial nisso, porque cada piloto desse, eles te recebem na casa deles, ou onde eles estiverem, de braços abertos. Então, fica uma coisa estranha eu pegar e colocar isso à venda, porque foge totalmente ao objetivo, entendeu? Eu vou, assim, eu irei desenvolver alguns kits para frente, para vender, assim, mas com outro foco, né? Não, para que não caracterize que eu estou utilizando o nome e a boa-fé deles para fazer dinheiro em cima, entendeu? Interessante. É respeito acima de tudo, né? Porque o objetivo é ficar perto dos meus ídolos, conhecer eles pessoalmente e ver eles com o seu carro na mão, olhando e falar, poxa, realmente parece que eu pilotei na época. Entendeu? Isso aí não tem preço. E você falou agora que todos te recebem super bem. Teve algum que não aceitou te receber? Você tem até o Emerson Fittipaldi assinou para você? O Emerson, o Ilcinho. Vai ter algumas fotos já mais aqui que a gente vai passar. Eu trouxe a prova do crime também, tá? Tem a prova do crime. Olha aí, ó. Tá aqui, essas são as fotos de alguns pilotos autografando os o carros. Bird Clemente. Bird, né? Também lá o Seu Breno Fornari, nós fomos lá para o sul, Luiz Fernando Andreatta, João Balder, o Chiquinho Lameirão. Quer dizer que você está ficando conhecido no meio do automobilismo. Sim, é uma coisa legal, porque o que acontece? Olha aí, na Velocult dessa semana. Velocult dessa semana. E é legal porque um vai contando pro outro, e ele fala, poxa, você é aquele rapaz que faz os carros que a gente pilotou e tal. Então, assim, o Bird, no dia que eu fui na casa dele, que ele autografou a primeira réplica da Berlinetta que eu fiz, ele pegou a agenda dele de telefone, começou a ligar pro Emerson, pro Liam Abreu Duarte, pro Piero Gancia, pro Zambello, falou, olha, eu estou aqui com um amigo meu, vocês precisam ver os carros que ele faz. E ele já me deu o telefone de vários outros pilotos, e aí deu continuidade. Bom, eu adoro o Bird, eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto de todo. O Bird, assim, tem um carinho. Olha o do Fittipaldi. Esse é Esse é do Wilson? O Wilson e o Emerson. É legal porque o Fitvolks, né? É o último carro que o Emerson pilotou antes dele partir para a carreira dele na Europa, né? E eu trouxe a prova do crime também, né? O autógrafo do Wilson e do Emerson. E assim, o dia que o Emerson e o Wilson autografaram foi uma coisa assim bárbara, porque os dois estavam correndo na GT Brasil, né, eles correndo pela Porsche, e aí eu levei o carro em Interlagos. Na época eu escrevia para uma revista, cheguei lá com a sacolinha, com a bendita caixinha, a sacolinha lá, e aí o Emerson o Wilson tinha já autografado o carro e tal, e eu tinha levado um Porsche 917 também para o Wilson autografar. Nisso o Emerson desce do carro, né, baixou o macacão aqui, amarrou e tal. E aí o Wilson virou para ele e falou assim, Emerson, olha isso aqui, é de Autorama. Aí o Emerson chegou, prazer, Emerson Fittipaldi. Eu só respondi, apertei a mão dele assim, né, o Emerson, caramba, né? Aí ele falou, Emerson, dá uma olhadinha nisso aqui. O Emerson pegou o Fusquinha, ele falou, não acredito. Aí ele pegou o carro e fez assim, é de Autorama? Eu falei, de Autorama, Emerson. Como você anda com esse carro? Não, vem cá, tal. Aí ele pediu para ele autografar, ele super gentil, os dois são super gentis. E aí ele fez um monte de perguntas do Fusquinha, onde é que você anda, isso, aquilo, outro, tal, não sei o quê. E foi engraçado, porque a gente estava naquela parte atrás dos boxes, né? Aí ele agradeceu, tal, né? Saiu, aí ele voltou, falou assim, você anda mesmo com esse carro? Eu falei, ando, Emerson, ando sim com ele, sempre. E anda bem? Eu falei, ando. Então ando igual a Fusquinha que eu tinha. Desse jeito, desse jeito. Não sei se o Emerson vai lembrar dessa história, mas... E assim, aí eu fui para a arquibancada, né, fui ver lá a corrida e tal, e eu sentei lá e fiquei vendo o Emerson e o Sim tocando o Porsche, uma coisa assim, não tem... Deve lembrar, porque é uma coisa muito específica, né, uma miniatura de um carro que eles correram, então, com certeza. Não, e o Emerson curte Autorama, né, curtia e tal, né, então... Gosta de velocidade, lógico. Gosta. Tá no sangue, não tem jeito. E Ricardo, se você fosse vender, que valor seria um carro desses? Não os autografados, sim. que esses aí não tem valor, é como você falou. Fica difícil assim quantificar, porque vai do tempo que você vai dedicar em cima, né? Você tem que ver a tua hora de trabalho, né? Como eu disse, assim, não é a minha atividade principal, eu faço uma coisa totalmente diferente, né? Então, assim,
tem carros desses, assim, que normalmente pessoas que fazem um trabalho semelhante, eles vendem às vezes até por 2, 3 mil dólares. Realmente Eu imagino. Então, Com certeza. é uma coisa muito específica realmente para pessoas Eu tinha pensado de 1.000 para cima já. Não, tem casos até que podem extrapolar. É como porque eu falei, são peças você tem um acervo de museu agora aqui, né? Eu tenho mais ou menos... provavelmente no futuro você vai ter que oferecer para algum museu, né? Quando lá bem, daqui uns 50 anos, né? Pois é, sabe que eu estava pensando nisso outro dia? O que eu vou fazer com isso? Porque isso aí é uma raridade. Primeiro que é uma raridade, Sim, e segundo que você tem autógrafo. Pois é o registro, né? É o registro, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente pensar. Com certeza, tem que se preocupar com isso aí. E o que dá mais trabalho na hora de construir a réplica? A parte de carroceria. Porque você precisa se policiar muito para que o carro fique com a cara do carro verdadeiro. Qualquer deslize assim, você vai olhar, tal. Às vezes pode passar, talvez a pessoa não se atente muito a detalhes, tal, mas quem realmente conhece vai perceber que o carro não está muito com a cara do negócio, né? Então, a carroceria, sem dúvida, é a parte que dá mais trabalho. E o acabamento, porque não adianta você fazer um conjunto mecânico bom, um carro bem construído, tudo se o acabamento... Você vê que está rolando umas fotos ali que o pessoal... Sim. O pessoal que está nos assistindo aí... Essa é a Ferrari do Jean Piero Moretti, que é 1000 milhas 1970, é o primeiro carro que baixou a volta em Interlagos da casa de 3 minutos. É um carro que tinha corrido às 24 horas de Le Mans. E eles tiveram um problema de alimentação, né, de madrugada, e no final eles acabaram chegando fora de posição, mas era um carro bárbaro. Embora não seja de piloto brasileiro, é um carro que eu fiz questão de fazer, porque todos que viram esse carro correndo a 1000 milhas de 1970 falam que era uma coisa assim impressionante. Muito bem. Você falou já no início do programa, mas tem uma pergunta aqui de novo. Você tem uma outra atividade, aqui é só seu hobby, né? Tem gente que entrou agora, então, boa tarde, a gente está com o Ricardo Bifulco aqui, que faz essas maravilhosas miniaturas e que andam. É verdade. Bom, minha outra atividade, eu faço uma coisa totalmente diferente. Eu negocio contratos internacionais para a área farmacêutica. Então, é uma coisa assim que demanda muita atenção, muita paciência, uma atividade que estressa às vezes. Mas eu gosto sim do que eu faço, mas eu não nego que minha paixão é automobilismo. Quem sabe logo mais, né, não vira o seu negócio principal? Não é o objetivo, mas às vezes as coisas te levam para um caminho que você nem espera. Tá com a faca e o queijo na mão, né, digamos assim, ou com a tinta e as ideias e os bons carros. Tenho várias ideias. Olha só, o Caio Castro, que é o presidente lá do primeiro clube do ônibus antigo brasileiro, tá te mandando um abraço aqui e perguntando, né, se ônibus e caminhões você já teria pensado em fazer algum? Pensei e eu quero fazer sim. Caminhões da época das carreteiras, eu quero fazer aqueles caminhões plataforma para colocar as carreteiras em cima. Mas quero fazer eles com mecânica assim de autorama. Não sei se podem ver, eu não gosto de ver o carro parado na estante, eu tenho que andar com eles. Então, eu tenho projeto para fazer. Então tá aí. Caio Castro, um abraço para você, obrigado pela sua audiência. E o que você está aprontando nesse momento? Qual você está fazendo? No momento, deixa eu colocar fitbooks lá. Vou pegar esse outro aqui. No momento, esse aqui é o primeiro kit que eu desenvolvi sozinho. Digo assim, que eu projetei tudo, desenvolvi. Tudo que vocês estão vendo aqui foi feito por mim. É mais ou menos 2 anos de trabalho, que é o Cinca Chambord. Que é assim, a minha paixão de infância, meu sonho de consumo. Berlinete e Cinca Chambord, para mim, são bárbaros, né? Então, eu parti de um brinquedo francês que existia na década de 50, 60. Era um brinquedão mesmo, não tinha nada a ver com isso que vocês estão vendo. Ele tinha só formato similar, assim. E aí eu fui mexendo até criar uma matriz. E aí eu fiz um molde em silicone. E aí tirei a Cinca Chambord. Então, assim, ele tem vários detalhes. Por exemplo, a grade dele isso aqui é tudo em metal mesmo, é em aço inox.
010, então as travas de capô são em aço inox. O chambord que vocês veem aqui escrito na lateral também é feito em aço inox. E assim, esse será o primeiro kit assim, que eu vou fazer para quem quer construir um Cinca Chambord. Então eu vou fornecer a carroceria crua, e aí a pessoa pinta, monta, ele virá com todas as peças, e aí espero que tenha bastante Cinca Chambord circulando por aí. Que é um carro que é incrível, assim, nunca fizeram na escala 132 e tem muita procura. Quando eu comecei a fazer para mim, o pessoal ficou sabendo que eu ia fazer, ficaram, não, eu quero. Eu falei, então tudo bem, então vou fazer uma tiragem então do Cinca Chambord. Excelente. Agora vem uma dica, uma sugestão do diretor do programa, o nosso mestre que está ali, o Glaucio. Ele fala para você criar carros, né, de dois grandes gênios do automobilismo, Anísio Campos e do Tony Bianco. E aí tem aqui o nome dos carros também, o Carcará e o Fúria. Não tenha dúvida, Glaucio. Com certeza. Eu adoro esses carros. Adoro. O Carcará é lindo. Eu acho lindo o Carcará. E o Fúria, não tenho o que falar. O carro é lindo, maravilhoso. Até no Velocult eu conversei com o Tony Bianco um pouco. Falei, Tony, preciso ir na tua casa. Você precisa fazer pelo menos o formato básico da carroceria do Fúria, porque eu quero fazer esse carro, porque é um carro maravilhoso do automobilismo brasileiro. E aí ele falou com aquele jeito italianado dele, claro, eu preciso ir lá, então, não sei o quê. E eu vou sim, qualquer hora eu vou lá para atormentar ele, porque o Fúria é um carro que com certeza eu vou fazer. E o Carcará, claro. Né? O ronco do Carcará é uma coisa assim, é um marco. É um marco. Até hoje o recorde dele, na categoria dele, não foi batido, do Carcará. Muito bom. E temos uma pergunta aqui, que também veio através do Face. O jornalista Edmundo Nogueira, de Itapetininga, pergunta: você usa todas as suas miniaturas nas pistas de Autorama? Uso. Todos eles. Todo ano, no mês de dezembro, nós fazemos um evento lá na pista da Shelby, que é uma loja clube, né? É um local onde os entusiastas do Autorama e do automobilismo se reúnem. E ali, em dezembro, é o nosso mês de festa, né? Então a gente leva os carros lá, eles fazem concurso de elegância, fazem competições em várias categorias. Tem carros do Autorama da Estrela, antigos, que as pessoas levam para lá para participar. Tem os carros que nós construímos, que nem esses que vocês estão vendo aqui. E corremos com todos eles. Sim, tem pancadas, os carros às vezes quebram. Tem carros aqui que eu já fiz funilaria. E é isso. Excelente, maravilha. E aí nós estamos passando mais algumas fotos. O Fusca, aquele ali é o 87, tá ali. O Fit Fusca. Anda bem esse Fit Fusca. Né? Olha só. O carro é super no chão. Parece brincadeira, é Autorama não, mas o carro é super no chão. Cada carro tem um comportamento mesmo bem característico. Que maravilha. E vamos falar um pouquinho agora dessa participação que você teve agora na semana Velocult, lá do nosso amigo Paulo Solares. Já fica um abraço para o Paulo. Estivemos com ele domingo passado lá em Interlagos, onde ele foi dar a bandeirada lá no Grande Prêmio Paulista. Paulo Solares. Isso mesmo. Então já fica um abraço para ele. Olha aí tem algumas imagens lá do evento. Sim. O Ronaldo Nazar, ele me convidou, né, falou que havia conversado com o Paulo, que queria que eu expusesse alguns carros no Velocult. Eu achei o máximo. E na memória fiquei também apavorado, porque minha coleção nunca saiu assim porque sai para correr as corridas anuais, né? Mas eu falei, vou ficar uns 15 dias longe dos carros. Não, eu tenho que me desapegar disso, né? Então peguei, levei os carros para lá, e aí eles ficaram durante todo o Velocult. O Paulo super atencioso. Eu falei para ele, Paulo, vai ser um prazer expor aí os carros, é uma honra participar do Velocult, porque a gente sabe todo o trabalho que o Paulo Solares faz, a paixão que ele coloca nisso, né? Realmente, ele é uma pessoa assim, iluminada. Só que eu falei, olha, Paulo, eu não tenho como expor os carros, eu não tenho expositor, né? Então eu não posso levar a estante para ele, que vai ficar um trambolho lá no meio do saguão, vai ficar uma coisa horrorosa. Ele mandou fazer um expositor, falou, não, pode deixar, me dá aproximadamente as medidas dos carros que eu vou fazer um expositor. E ele fez e lá ficaram os carros, né? Bonitinhos, não aconteceu absolutamente nada de ruim. E como é que foi a repercussão lá entre os pilotos, entre o público? Você chegou a medir isso aí? Foi incrível. É uma coisa assim incrível. A exposição,
a minha página no Facebook, nossa, estourou assim de e-mail, fora que o Paulo ligava pro Ricardo, olha, você não imagina o que tem uma lista aqui de gente que passou, que quer comprar, quer saber se você faz, quer ter o e-mail, quer isso, quer aquilo, outro e tal. E engraçado, porque mesmo eu vi assim, no dia que a gente montou as coisas lá, realmente você via assim, desde a pessoa com mais idade, pilotos mesmo, olhando, né, crianças. E é legal, porque principalmente para as crianças, né, porque essa geração PlayStation, coitado, eles estão acostumados com a diversão virtual, mas não com a curtição palpável, entendeu? Você pegar e ver o negócio andar na pista. E além disso, ver carros que eles também não estão habituados, Sim. são carros desconhecidos para a maioria dos bem jovens. E até eu queria que você falasse um pouquinho daquele azulzinho, número 9 lá. Ah, o número 9? Alfa? É um BMW 2002 Schnitzer. Esse aqui é um... Ó, isso aqui é um exemplo claro da criatividade brasileira e do entusiasmo. Tem a frente parecida, de longe parecia Não, aquele Alfa. não, porque eles eram da, eles eram da mesma contemporâneos mesmo, né? Era a Alfa GTA e a BMW 2002. Então. Esse aqui é o famoso esquife voador. É o carro que o Ciro Cares e o Jean Balder ganharam os 1.500 km de 1970. Então eles pegaram uma BMW 2002, literalmente passaram a serra na capota, retiraram todas as colunas, tiraram a capota do carro, puseram essa tampa. Esteticamente o pessoal achava que o carro tinha ficado horroroso. Eu acho lindo, porque eu gosto dessa criatividade. Então estava me chamando a atenção, ele fazia um tempão, eu tenho que perguntar dele. Não, e esse carro andava muito bem, andava muito bem. Então eles fizeram algumas alterações, na época eles recalibraram a suspensão, porque o carro perdeu muito peso, por causa que eles tiraram a capota e tudo mais. E quem é o piloto? Jean Balder. Ah, o Jean Até Balder. pintei o capacete do Jean Balder. Jean Balder já esteve Já aqui esteve, conosco, já esteve. espero que esse ano ele volte, né, Glaucio? O Jean Balder, inclusive... E o nosso abraço pro Jean Balder também. Sim, não, e o Jean Balder, inclusive, há 2 anos atrás, num dos eventos que nós fizemos, ele foi lá, ficou um tempão conosco lá. Sim, inclusive ele autografou. Olha só. Ele já autografou 2 carros meus, essa BMW e a Lula T70, que ele pilotou com o Norman Casari. E agora a gente está quase no finalzinho do programa, o que é bom durar pouco, Ricardo. Pô, mesmo E a passou gente rápido, vai ver, né? passa rápido, é bom. E Eu falando tento- do que você gosta aí. Pois é. E a gente vai ver uma seleção de fotos agora que compara os carros originais com as miniaturas. Então, para os nossos internautas se deliciarem. É Carmanguia Porsche, Olha aí, autografado pelo grande Francisco Lameirão. Francisco Lameirão, que também já esteve aqui conosco. Sim. Esse foi o primeiro carro que o Bird autografou, que eu fiz com a berlineta da Estrela. Bem originalzinha mesmo, que eu não quis tirar a característica do carro original. Uhum. Essa Alfa GTA, essa é uma GTA. Essa é do Zambello. A BMW Skiff. Ah, vocês essa que tá acabaram de aqui. ver, a Olha aí, própria. que legal. Então, esse é o verdadeiro. Caramba. E anda bem essa BMW, viu? Essa é a Lula T70 do Jean Balder e do Norman Casari. A verdadeira, né? Uhum. Que eu também tenho em Autorama. Que é o carro mais caro que eu consegui, que eu falei para vocês, a carroceria que me levou mais tempo para conseguir lá fora. Então, Excelente, Ricardo. Você quer deixar alguma dica para os nossos internautas aí, se alguém quiser começar uma arte dessas, quer aprender? olha, dedicação, lê bastante sobre o nosso automobilismo, porque o automobilismo brasileiro tem uma história muito bonita, né? O pessoal conhece Senna para frente, não desmerecendo o Ayrton Senna, que é um talento assim indescritível, mas tem muita coisa boa ali para trás, desde a época de Chico Landi, Piero Neto, a coisa vai. Então tem que pesquisar, porque eu tenho certeza que quanto mais a pessoa pesquisar sobre o nosso automobilismo, vai ficar inspirado para fazer isso como eu faço hoje, entendeu? Porque cada carro desses tem uma história para contar, e cada piloto, quando vê a réplica do carro verdadeiro que ele pilotou, assim, tem as reações mais adversas possíveis. Isso aí não tem dinheiro que pague. É maravilhoso. E o melhor, ele ali dentro. Pois é.
Excelente, Ricardo. Agradecemos aqui em nome do programa Sob Nova Direção. Eu que agradeço o espaço. Excelente. Então, o programa fica por aqui. Semana que vem tem mais. Facebook é facebook.com/Sob Nova Direção. E o nosso site, que amanhã essa entrevista já vai estar lá, que é o www.sobnovadireção.com. Até mais.